Alimente meus filhos e serei tua escrava. O fazendeiro solitário tremeu e fez isso. Você já parou para pensar como era a vida nos tempos antigos? Lá no tempo em que a fome e a seca decidiam o destino das famílias, quando uma única escolha podia significar salvação ou desespero. Numa estrada empoeirada do sertão mineiro, uma jovem aparece andando a passos fracos, com um bebê quase desfalecendo no colo e 2 filhos atrás dela, magros e assustados. Ela para diante da porteira de uma fazenda enorme, ergue o rosto suado e com a voz tremendo diz ao dono da terra: se o Senhor alimentar meus filhos, eu serei tua escrava. O fazendeiro, um homem jovem, forte, calejado pela solidão, congela. Ele não esperava ouvir aquilo. O olhar daquela moça não traz vergonha, traz fome, morte anunciada e a coragem de quem não tem mais nada a perder. E o que ele faz a seguir é algo que vai virar o rumo dessa história e te deixar em estado de choque quando chegar ao final. Porque o que começou como desespero vai revelar algo muito maior, que ninguém no povoado imaginaria. Antes de começar de vez, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? O sol rachava o chão duro do sertão mineiro quando Helena apareceu na porteira da fazenda Santa Eulália, já sem forças, o vestido gasto grudado no corpo de tanto suor e poeira. O cabelo ruivo, antes bonito, estava colado na testa. Atrás dela, 2 crianças caminhavam devagar, cansadas, mas sem chorar, porque nem força para chorar elas tinham mais. Helena respirou fundo antes de falar. Não era fraqueza, era o último fôlego de uma mulher que já tinha enterrado um marido e quase enterrou junto a própria esperança. Do lado de dentro da cerca estava Rodrigo, montado no cavalo, um homem de ombros largos, barba cerrada e olhar desconfiado, como quem já tinha aprendido cedo demais que o mundo cobra caro de quem sente. Ela o encara e sua voz sai rouca. Doutor, se o senhor alimentar meus filhos, eu serei tua escrava. Rodrigo arregala os olhos. Não esperava pedido daquele tipo, ainda mais de uma mulher tão jovem, tão bonita e ao mesmo tempo tão ferida. Moça, o que a senhora está dizendo? Ele responde, descendo do cavalo devagar, ainda tentando entender. Helena respira com dificuldade. Não se abaixa, não suplica ajoelhada, apenas fala com dureza, firmeza de quem perdeu o medo. Eu não tenho mais nada, nem casa nem comida. Meus filhos vão morrer se eu não conseguir alguma coisa hoje. Eu trabalho, lavo, carpio, terra, faço o que o Senhor mandar. Só não deixe eles passarem fome. Rodrigo sente a garganta secar. Por um instante, volta a ver memórias da própria vida. A esposa, carregando o filho que ele nunca chegou a conhecer, antes que a febre levasse ambos. Aquele tipo de sofrimento, ele reconhecia. Era o sofrimento que não grita, mas pesa. Ele olha para as crianças, depois para ela, e responde apenas: a senhora não vai ser escrava de ninguém aqui. Helena pensa que ele vai dispensá-la. Aperta o peito, mas então ele abre a porteira. Entre. Ela não chora, porque quem já ficou tempo demais no sofrimento não chora mais. Apenas continua em pé. Rodrigo se afasta para a sombra do alpendre e diz, ainda sem tirar os olhos dela: comida primeiro, depois conversamos. Não há gentileza na frase. Há algo mais profundo. Respeito. Ele não a trata como pedinte, nem como mercadoria. Trata como sobrevivente. E é ali, diante daquela porteira aberta, que não apenas a vida dela muda, mas a dele ainda também. Que nenhum dos dois desconfie disso naquele momento. Quando Helena atravessou a porteira, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio. Não havia empregados movimentando a fazenda, não havia mulher, não havia ninguém além dele. Era como se aquela terra tivesse dono, mas ao mesmo tempo estivesse vazia, esperando voltar a viver. Rodrigo caminhava à frente, passos firmes, quase rígidos. Não era um homem bruto, era um homem guardado. O tipo de homem que já viu demais, sentiu demais e decidiu nunca mais mostrar. Ele apontou para a varanda. Podem se sentar ali, vou buscar água.
Helena assentiu com a cabeça. Não sabia se estava aliviada ou mais assustada. Os filhos ganharam um pouco de sombra. Ela ajeitou o bebê no colo e sentou-se na beirada, tentando parecer firme. Mas seu olhar ainda era o de quem precisa se manter inteira por obrigação, não por força. Rodrigo retornou com um balde grande e uma caneca de alumínio. Antes de entregá-la, observou-a discretamente, reparando nas mãos frágeis, rachadas, mas limpas, sinal de dignidade mesmo na miséria. Ela bebeu devagar, como quem teme desperdiçar. Ele então serviu as crianças. "Tem comida no fogão", disse ele com voz baixa. "Arroz e carne de lata. Não é muito, mas hoje resolve." Helena sente a garganta arder. A fome dela era tão grande quanto a das crianças, mas nem por um segundo colocou a própria necessidade à frente primeiro. Rodrigo percebeu isso. "Obrigada", ela murmurou, tentando segurar a compostura. Apoia no batente do alpendre, cruzando os braços fortes sobre o peito. "De onde a senhora veio?" "De São Bento do Jacaré, depois do Morro Alto. Mas lá não sobrou nem a poeira", respondeu. Rodrigo faz que sim com a cabeça. Conhecia bem aquela região. Sabia que a seca de meses atrás tinha levado plantação, gado e gente. "Não tem parente?" ele pergunta. "Não sobrou ninguém", foi resposta curta, mas carregava uma história inteira atrás dela. O fazendeiro olha longamente para Helena. O rosto dela era bonito do jeito que o sertão não perdoa. Bonito na dor, bonito na coragem. Ela não era frágil, era sobrevivente. Ele respira fundo. "Fique aqui por hoje. Depois decidimos o que vai ser feito." Helena ergue os olhos, surpresa. Eu posso ajudar em alguma coisa agora mesmo. Lavo roupa, limpo o chão, cuido da cozinha." "A senhora não vai trabalhar agora. Vai comer e descansar." Ela se cala. Não está acostumada a alguém cuidar dela, nem mesmo um pouco. Rodrigo vira de costas e vai em direção ao celeiro. Ela observa a figura dele. Um homem jovem, mas com o peso de alguém muito mais velho nos ombros. Uma força que não era só do corpo, era da alma. Havia algo nele que chamava a atenção, como quem já sabia o gosto de perder aquilo que ama. E ali, pela primeira vez desde que ficou viúva, Helena sente algo que não entende bem. Um impulso de querer descobrir quem ele era e o que aquele silêncio escondia. Porque ninguém se fecha tanto sem antes ter sido aberto demais. E o que o público ainda não sabe é que a dor que trouxe Helena até ali é a mesma dor que Rodrigo tenta esconder. E quando duas dores iguais se reconhecem, o destino muda de rumo. Antes de eu seguir, me diga, já se inscreveu no canal? Depois que as crianças comeram, Helena se levantou devagar, ajeitou a roupa e tentou se recompor. O corpo ainda pesava, mas agora era um peso um pouco diferente. O peso de quem ainda tem um último fio de esperança agarrado na mão. Rodrigo voltou do celeiro já sem chapéu, o cabelo escuro úmido de suor. Tinha lavado o rosto, mas o olhar permanecia sério. Ele não sabia lidar com aquilo. Uma mulher oferecendo a própria dignidade em troca de comida. Não era esmola, era entrega total. E aquilo lhe doía mais do que queria admitir. "A senhora pode ficar naqueles quartos ali do lado da casa. São antigos, mas tem cama e janela", ele disse, apontando com o queixo. Helena hesitou. "Eu não quero aproveitar caridade, moço. Eu vim aqui com proposta feita. O senhor me dá comida e eu sirvo na casa. É justo." Rodrigo se virou para ela devagar. "Não é justo, é desespero." O silêncio pesou no ar. Eles se encararam como duas pessoas que carregavam cicatrizes invisíveis, mas profundas. Helena respirou, firme, com a voz embargada. "O senhor não sabe o que é perder tudo." Ele deu 2 passos à frente, o rosto endurecendo. "Eu sei, sim." Ela percebeu pela primeira vez uma fissura na muralha dele. Havia dor ali, dor real, dor guardada. "Minha proposta vale." Tentando recuperar a firmeza. "Se eu ficar, se eu ajudar, se eu for útil, meus filhos vivem e eu vivo também." Rodrigo suspirou, passando a mão pelo rosto. "A senhora não precisa se oferecer como escrava.
Aqui ninguém é dono de ninguém. Se ficar, fica como pessoa, não como posse. Eu não estou pedindo bondade, ela rebateu rápida. Estou oferecendo o que tenho. E eu estou te dizendo que não quero pagamento assim. Eles ficaram alguns instantes em silêncio. Dois mundos diferentes, mas igualmente calejados. O orgulho dela chocava com a honra dele. E os dois começaram a perceber algo sem dizer. Aquele encontro não era coincidência, era colisão. Rodrigo então recuou um passo e falou mais baixo, quase cansado. Escute, uma mulher que se curva assim pela vida dos filhos não está se vendendo, está lutando. A senhora não deve se punir por isso. Helena engoliu em seco. Não esperava compaixão, esperava dureza, barganha, talvez humilhação, porque era assim que o mundo tratava. Mulheres sem marido e sem terra. Mas ele não a olhava com piedade, ele a olhava como igual. Se resolver ficar, fica. Se depois quiser partir, parte. O que vai decidir isso não é dívida, é escolha. Ela arregalou os olhos. Ninguém lhe dava escolha há muito tempo. Eu não sei o que o senhor quer então, ela murmurou. Quero saber se a senhora tem força para recomeçar. Ele respondeu simples, porém firme. Ela sentiu algo estremecer por dentro. Não era amor, ainda não. Era reconhecimento. Como se tivesse encontrado, sem perceber, outro sobrevivente da mesma guerra silenciosa. A partir daquele instante, Helena percebeu que aquele homem não era apenas duro. Era alguém que também conhecia um tipo raro de ferida. Aquela que o tempo não cura, apenas ensina a esconder. E sem saber, foi ali, naquela primeira colisão de orgulho e dor, que o destino começou a alinhar os dois. A tarde caiu devagar sobre a fazenda, tingindo tudo de dourado. Helena ficou sentada na varanda enquanto os filhos, já alimentados, cochilavam encostados na parede. O menor dormia nos braços dela, a respiração leve de quem, por fim, encontrara descanso. Rodrigo estava ao longe, perto do pasto, mexendo numa cerca quebrada. Não falava nada, mas olhava de tempos em tempos na direção da varanda. Era como se a presença dela, mesmo em silêncio, já tivesse mudado algo no ar. Como se a casa tivesse deixado de ser apenas tijolo e madeira e voltado a ser lar, ainda que sem querer. Helena observava ele trabalhar e notava cada detalhe. A postura firme, o jeito de não desperdiçar movimento, o quanto parecia nascer dentro dele uma disciplina quase militar. Um homem feito no braço e na dor. Ela não sabia nada da história dele, mas não precisava. Bastava olhar para saber que aquele era o tipo de homem que já perdeu mais do que contou. No fim da tarde, ele voltou até a varanda. Preparei um quarto para vocês. Tem colcha e travesseiro. Não é novo, mas serve, disse, limpando a mão no pano amarrado. No cinto. Já é mais do que eu esperava, Helena respondeu, num tom sincero. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando que ela o seguisse. Ao entrar no quarto simples, porém arrumado, ela notou algo curioso. O móvel tinha detalhes entalhados à mão, desenhos florais na madeira. Parecia obra feminina, parecia antigo, parecia memória. Foi alguém da sua família que fez? Ela perguntou, acariciando o entalhe. Rodrigo não respondeu de imediato. Depois apenas disse, era da minha mulher. De costas, ele virou e saiu sem se alongar no assunto. Mas o modo como disse, era, abriu mais perguntas do que respostas. Helena fechou a porta devagar. A dor dele não era seca, era guardada. Pior ainda, era a dor que ninguém ajudou a carregar. Quando a noite chegou, a fazenda ficou mergulhada num silêncio denso. Não um silêncio desconfortável, mas aquele tipo de silêncio que fala mais do que conversa. Helena saiu até o alpendre, buscando o ar. Rodrigo estava sentado num banco de madeira, olhando o horizonte escuro. Seus filhos dormiram? Ele perguntou sem virar o rosto. Dormiram. O menor quase apagou no meu colo, respondeu. Ele suspirou. Fome pesa mais que cansaço. Ela sentou ao lado, ainda guardando certa distância. O senhor mora sozinho aqui? Faz tempo? Ninguém para ajudar na lida?
Não preciso. Ela franziu o senho. Todo homem precisa de alguém, nem que seja para dividir silêncio. Ele virou o rosto pela primeira vez e o olhar cruzou o dela. Não havia romance ainda. Difícil, havia algo mais. Reconhecimento. Eu já dividi e perdi, respondeu seco, mas sincero. Helena entendeu, não perguntou mais nada. Só ficou ali, sentada. Às vezes, a melhor companhia é a que não exige fala. Aquela noite foi a primeira em muito tempo em que Rodrigo não jantou sozinho na varanda. E a primeira em que Helena não dormiu, temendo o amanhã. Porque pela primeira vez, desde que o mundo virou deserto, havia um amanhã possível. E sem perceberem, naquele silêncio que os envolveu como um cobertor invisível, eles começaram a se curar. Não por palavras, mas pela simples presença um do outro. Se estiver gostando, deixe seu like para fortalecer a história. Na manhã seguinte, o sol ainda nem tinha nascido quando Helena despertou. O cheiro de café fresco vindo da cozinha a fez perceber o quanto havia esquecido que a vida podia ter cheiros simples, mas confortantes. Ela ajeitou as crianças e saiu devagar, pisando no assoalho frio, tentando não fazer barulho. Rodrigo já estava de pé, encostado no fogão à lenha, mexendo numa chaleira. A postura dele era sempre a mesma, firme, controlada, como se qualquer gesto fora do lugar pudesse fazer o resto desabar. "Bom dia", ela disse com voz baixa. "Bom dia", ele respondeu, sem rodeios. Ela se aproximou e sentou-se perto da mesa. Ele serviu café numa caneca de ferro e colocou diante dela. "Agradeço", disse Helena, segurando a caneca com as duas mãos. Rodrigo observou um instante. Depois puxou o banco e sentou-se também. "Preciso saber o que aconteceu", ele disse direto. "Não para julgar, mas para entender o que posso fazer daqui para frente." Helena respirou fundo. Falava de um jeito firme, mas dava para perceber o peso por trás. A nossa terra era pequena, mas dava para viver. A seca levou o que ainda restava. Depois veio a febre. Primeiro levou meu marido. Os vizinhos partiram. Eu fiquei achando que talvez a chuva tivesse piedade, mas ela não teve. Rodrigo manteve os olhos nela. Ele não a interrompia, não apressava. Apenas escutava, de coisa rara para uma mulher acostumada a ser calada pelo mundo. Peguei caminho de madrugada com as crianças e fui andando. Achei que fosse encontrar parente, ou ao menos gente, mas só encontrei poeira. Quando vi que estava acabando força, eu vim onde tinha cerca. Cerca é sinal de água. Água é sinal de comida. Ela fitou a mesa, não por vergonha, mas por lembrar. Eu cheguei aqui porque foi o último lugar antes da ruína chegar primeiro. Rodrigo ficou em silêncio. Alguns segundos depois apoiou os cotovelos na mesa. "E se eu te disser que a ruína já passou por aqui também?" Helena levantou o rosto. "O senhor perdeu essa mulher na mesma seca?" Ele assentiu, devagar. "Febre também, 2 anos atrás. Eu enterrei minha mulher e o filho que ela carregava", disse com voz baixa. "E desde então, essa casa ficou cheia de parede e vazia de gente." Ela sentiu um aperto diferente, duro, mas familiar. "Então, o senhor sabe o que é ficar sozinho?" Ela murmurou. "Sei." Ele respirou fundo. "E sei também que quando a gente sofre demais, ou a dor mata, ou transforma." Os olhos dela marejaram, mas sem transbordar. Eram 2 sobreviventes conversando, não 2 desconhecidos. "Eu não queria esmola, Rodrigo. Queria chance", ela disse. Ele olhou firme. "E é isso que está tendo. Chance, não dívida." Por um instante eles ficaram ali, em silêncio, mas não um silêncio pesado. Um silêncio de compreensão profunda. Eles vinham de histórias diferentes. A essência era a mesma. Mas a vida tinha tomado, arrancado, quebrado. E agora, diante daquela mesa simples, começava a devolver algo que parecia impossível, possibilidade. Sem perceber, naquele encontro de dores espelhadas, nascia mais do que convivência. Nascia ligação. Não amor ainda, mas raiz. E raiz é aquilo que, mesmo ferido,
volta a crescer quando encontra solo. Os dias seguintes foram de adaptação silenciosa, mas profunda. Helena se acostumou ao ritmo da fazenda, o canto do galo antes do sol nascer, o cheiro de lenha queimando, o ranger do curral, o vento trazendo poeira e lembranças. Rodrigo acordava cedo, mexia com as cercas, cuidava dos animais, verificava a plantação. Ela, sem precisar que ele pedisse, passou a ajudar onde via necessidade. Não era servidão, era retribuição, mas aos poucos também se tornava pertencimento. Certa tarde, Helena estava lavando roupas no tanque quando percebeu Rodrigo observando de longe, encostado num poste. Ele parecia querer dizer algo, mas não sabia como. O silêncio continuava sendo a ponte entre eles. "O senhor precisa de alguma coisa?" Ela perguntou, sem parar o movimento das mãos. "Estou vendo que está se esforçando mais do que devia", respondeu ele, andando devagar até o tanque. Helena torceu o pano e ergueu o rosto. "Eu estou viva, Rodrigo. E estar viva, depois do que eu passei, já é motivo para me mexer. Se eu ficar parada, eu lembro. E lembrar dói." Ele baixou os olhos, entendendo mais do que gostaria. "Eu também ocupava a cabeça para não lembrar. Até acostumei a não ouvir mais voz nenhuma na casa." Ela enxugou as mãos no avental. "E agora estranhou ter outra pessoa aqui?" "Estranhei", ele admitiu. "Mas não é incômodo." Ela sorriu de leve. Pequeno, mas sincero. O primeiro que ele via nela. Rodrigo passou a mão na nuca, desconcertado. Ele não tinha prática com conversa que mexia por dentro. Era homem de ação, não de palavra. "Mora aqui faz tempo, né?" Ela perguntou, tentando entender mais sobre ele. "Fazenda era do meu pai. Quando ele morreu, eu assumi cedo demais. Depois casei, achei que ia encher isso aqui de criança. A vida tinha outros planos. E desde então ficou sozinho? Desde então eu sobrevivi. Viver mesmo, eu não vivi mais." A frase ficou suspensa no ar. Não havia lamento nela, apenas verdade. Uma verdade pesada. Helena se aproximou, olhando ao redor. "É uma terra grande", ela disse. "Terra grande demais para um homem sozinho. Foi o que eu quis." Ele respondeu. "Quando a gente perde, a gente se acostuma a acreditar que o resto também vai embora. Então eu parei de querer." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, analisando não o homem, mas o coração por trás dele. "Então por que abriu a porteira para mim?" perguntou enfim. Rodrigo demorou para responder. O olhar dele foi longe, como se procurasse a frase dentro de si antes de entregá-la. "Porque quando você apareceu ali, eu vi a mesma coisa que eu vejo no espelho todo dia. Alguém que ainda está de pé, mas por dentro já caiu." Helena se surpreendeu com a franqueza. Não era uma fala leve, era confissão. "A senhora não me deve nada", ele completou. "A vida já cobrou demais." Ela sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo. Não era de chorar na frente de ninguém. Dor demais ensinou a engolir lágrima. Rodrigo se afastou um pouco, mas antes de sair disse: "O que destrói não é a seca, é a solidão depois dela." E seguiu seu caminho. Helena ficou olhando enquanto ele se distanciava pelo pátio. E naquele instante, ela entendeu que aquele homem não era frio, como diziam. Ele estava apenas soterrado. A diferença é que o frio afasta, mas o soterrado só precisa ser escavado para voltar a existir. E pouco a pouco, era isso que ela estava fazendo. Sem perceber, estava devolvendo vida a uma casa que já tinha desistido de viver. Agora me diga, você conseguiria viver desse jeito naquela época? Deixa nos comentários para eu saber. Na semana que se seguiu, a fazenda começou a respirar noutro compasso. Helena e Rodrigo, sem combinar em nada, acharam um ritmo que misturava silêncio, utilidade e pequenos gestos de cuidado que ninguém nomeava. O amanhecer tinha o barulho dos arreios, o chiado da chaleira e o estalo da lenha. O entardecer tinha o cheiro de terra molhada, quando a água do poço caía nos canteiros, a cantoria distante de um tropeiro na estrada, e às vezes um fio de música que escapava do assobio dele enquanto conferia as cercas. Helena se ocupava do fogão a lenha, da horta,
do galinheiro. Descobriu uma caixa de sementes esquecidas e separou feijão, abóbora e maxixe. Rodrigo, de início, apenas observou. Depois, sem palavra, trouxe um saco de esterco curtido e deixou perto do canteiro. Ela entendeu o recado. Vamos adubar juntos. Se a chuva tardar, a gente molha de madrugada. O sereno segura a água no chão, disse ela, fincando a enxada. Madrugada eu já tô de pé, respondeu ele, ajeitando o chapéu. Posso puxar a roda do poço e você vai distribuindo. Naquele sertão, parceria começava assim, cada um oferecendo força no lugar certo, sem promessas, com atitude. Os dias foram se empilhando e os pequenos sinais se repetiam num desenho novo. Helena aparou o cabelo com uma tesoura cega e improvisou um lenço azul. Era vaidade simples, mas fazia diferença. Rodrigo tirou as telhas tremidas da cozinha e trocou por outras, para que a fumaça subisse melhor e não afogasse quem cozinhava. Ele também lixou o tampo da mesa, alisando as farpas que enroscavam no pano de prato. Quando terminou, empurrou a mesa de volta ao lugar e murmurou: agora não machuca mais. Agradeço, disse ela, tocando a madeira lisa. Eu ia dar um jeito, mas não assim. Tem coisa que é melhor no braço de homem, ele disse meio sem jeito. E tem coisa que só mulher enxerga, ela respondeu, apontando a prateleira que ele havia pregado torta. O tempero cai para o lado. Rodrigo olhou, corou de leve, riu baixo e desparafusou, ajustando no esquadro. Um riso curto, mas verdadeiro, passou pelos dois. A casa devolveu o eco. Certa manhã foram ao curral ver um bezerro recém-nascido que não mamava. A vaca, estressada, dava coices no ar. Rodrigo entrou primeiro, firme, mas a fêmea recuou ainda mais. Helena, de fora, assobiou curto, pegou um punhado de sal, esfregou nas mãos e se aproximou devagar, falando baixo. Ô, mãe, calma, é só para ajudar o seu pequeno. Ela encostou a testa no couro do animal, respirou junto e a vaca a acalmou. Rodrigo ficou surpreso, a mão pesada ainda no ar, parada. Como você... Bicho entende de medo, disse Helena, guiando o bezerro até o úbere. E entende de fome, é igual gente. O bezerro finalmente pegou o peito. Rodrigo baixou os ombros, como se uma tensão antiga tivesse largado dele. Você tem mais campo que eu imaginava, ele admitiu, sincero. A vida ensina. Quem quer viver, aprende, ela respondeu. À tarde, consertaram um trecho da cerca no baixio. O riozinho que cortava a propriedade estava raso, mas a lama travava as botas. Rodrigo cravou o... Helena segurava a estaca, equilibrando o corpo miúdo com precisão. No último golpe, o malho escorregou, raspou o pulso dela e abriu um talho fino. Ela nem reclamou. Enrolou o punho no próprio lenço azul e apertou. Me mostra, disse ele, aproximando-se. Não é nada. Me mostra. Ela estendeu o braço. Rodrigo pegou um frasco de cachaça que trazia no alforge, despejou no corte. Helena cerrou os dentes, mas não gemeu. Ele assoprou, como quem fazia antiga reza de benzedeira. Vai arder agora e sarar depois, disse focado. Tudo que presta é assim, ela respondeu encarando-o. O olhar dos dois se prendeu um segundo a mais do que o costume permitiria. Não era namoro, era reconhecimento da força no outro, visto de perto. No fim do dia, ao regarem a horta recém-plantada, Helena passou os dedos na terra molhada. Havia ali uma promessa mansa, escondida no perfume de barro. Rodrigo pousou o balde, ficou de cócoras ao lado dela. Se isso vingar, a mesa muda, ele disse. Se isso vingar, a vida muda, corrigiu Helena com um meio sorriso raro. Ele encarou o horizonte. O céu do sertão, ora cru, ora sublime, parecia ouvir. A lamparina da varanda já tremeluzia de longe e a casa tinha outra cor quando a noite caiu. Na cozinha, Helena deixou um caldo grosso de feijão borbulhar na panela de ferro. Rodrigo chegou com um pedaço de queijo e 2 pedaços de rapadura embrulhados num pano. Eu guardava isso sem motivo, comentou, pondo o embrulho sobre a mesa. Hoje tem motivo.
Jantaram quase sem falar, mas tudo ali dizia nós. Os filhos de Helena ficaram no quarto, adormecidos cedo, seguros e alimentados, como figurantes de um mundo que, enfim, dava trégua. Ao recolher os pratos, ela percebeu que Rodrigo, sem fazer alarde, havia pendurado na parede uma tábua nova, presa com 2 ganchos, formando uma pequena prateleira acima do fogão. Em cima, uma flor do mato num copo de vidro. Não tinha que... Ela começou. Tinha... Ele cortou, simples. Casa sem flor. Desaprende a ser casa. Na varanda, o vento morno trouxe cheiro de laranjeira do quintal. Helena encostou no batente. Rodrigo ficou ao lado, à distância de um braço, como sempre. Olharam os fundos da fazenda, onde um retângulo de terra mais escura esperava a época da colheita. Quando chegar a colheita, ele começou e parou no meio. Quando chegar a colheita, a gente conversa, disse ela, completando, sem saber por quê. Rodrigo assentiu. Havia coisa guardada naquela frase, mas não era hora de abrir. O velho oeste brasileiro ensinava a guardar o melhor para a estação certa. E naquela noite eles sabiam só de uma certeza. Juntos, o trabalho rendia mais. Juntos, o peso do dia pesava menos. Antes de apagar a lamparina, Helena olhou a mesa, a flor, a prateleira, o lenço azul manchado de sangue secando no encosto da cadeira. Viu ali os sinais discretos de um milagre sem nome. 2 caminhos que, sem alarde, começavam a se alinhar. E pensou, sem dizer, talvez eu tenha encontrado um lugar que não me cobra ser escrava para me deixar existir. Na cama simples do quarto, o sono veio rápido. No outro cômodo, Rodrigo demorou a dormir. Não por tristeza, por um sentimento mais perigoso, esperança. E quem já perdeu tem medo de esperar. Ainda assim, ele fechou os olhos com a imagem das mãos dela na terra úmida e dormiu como quem vigia uma semente. Porque agora havia algo plantado, no canteiro e no peito, esperando a chuva certa para fazer sentido. As semanas avançaram. E o que antes era sobrevivência começou a se parecer com permanência. Helena já conhecia o caminho do curral com os olhos fechados, sabia a hora certa de tirar o leite, sabia quando o vento mudava e anunciava que a poeira ia chegar, sabia até quando Rodrigo precisava de silêncio e quando ele precisava de companhia, mesmo que fosse companhia calada. Rodrigo, por sua vez, começou a observar detalhes dela que antes passavam despercebidos. O jeito que ela parava por um instante antes de estender o pão às crianças, como quem agradece sem dizer. O modo cuidadoso com que passava a mão na cerca depois de consertada, conferindo não com o olho de fazendeiro, mas com o tato de quem sabe o valor do que permanece de pé. O costume de ajeitar a trança antes de começar o dia, como quem diz ao mundo, eu não desisti de mim. Uma tarde, quando o sol começava a cair atrás dos morros e o cheiro da terra quente ainda subia do chão, Rodrigo chamou Helena até os fundos da fazenda. Quero te mostrar uma coisa. Ele disse caminhando à frente os passos longos. Ela o seguiu com certa curiosidade. Passaram pelo curral, pela horta recém-brotada e por uma cerca baixa. Chegaram a um terreno mais afastado, onde o mato tinha sido roçado recentemente. O chão estava limpo, a terra preta, como se alguém estivesse preparando algo ali. Helena olhou ao redor. O senhor anda limpando isso aqui faz dias, né? Eu reparei. Rodrigo assentiu. Ando. E por quê? Vai plantar? Ainda não. Ele ficou em silêncio por um instante, depois a fitou. Quando chegar a colheita, eu vou te entregar isso aqui. Ela franziu o senho. Entregar? Para mim? Para você. Rodrigo, isso é terra. Terra não se entrega assim. Ele cruzou os braços. Se entrega quando faz sentido. Sentido? Ela repetiu confusa. Rodrigo respirou fundo, como quem segura metade do que quer falar. O que a seca destrói, o tempo às vezes devolve. Mas não devolve sozinho. A gente tem que tomar posse do que sobrou e reconstruir. Ela pensou um instante.
A brisa leve balançou as folhas secas. O silêncio dizia coisas que ele ainda não ousava dizer em voz alta. Eu não sei o que o senhor está sugerindo, ela confessou. Não está na hora de saber ainda. Ele respondeu, com firmeza calma. Só precisa continuar aqui até a colheita. Ela o encarou, tentando decifrá-lo. E se eu não puder ficar? Perguntou com um traço de medo inesperado. Você pode. Ele respondeu sem pestanejar. Só não sabe ainda. Helena desviou o olhar para a terra lisa e preta sob os pés. Era mais que solo, era promessa. Mas promessas, para quem já perdeu muito, doem antes de curar. Porque eu... Saiu sem querer. Rodrigo demorou uns segundos antes de responder. Porque você veio na hora em que tudo aqui já tinha parado de viver. E fez voltar. Ela ficou quieta. Uma pontada apareceu por trás dos olhos, mas ela não chorou. Não naquele momento. Ele então acrescentou, olhando direto para ela. Eu não te trouxe até aqui para ser serva. Te trouxe para adquirir raiz. Helena engoliu em seco. Não sabia se tinha entendido, mas sentiu. Eles voltaram caminhando devagar, sem pressa. A recompensa estava ali, latente, mas ainda sem nome. E quanto mais ela demorasse a ser revelada, mais fundo tomava forma no destino dos dois. Na varanda já de volta, Helena ficou algum tempo sentada, olhando para o terreno ao longe. Pensava no marido morto, na seca, na fuga, no peso de ter que mendigar dignidade. Pensava também no que Rodrigo acabara de dizer, sem dizer tudo. Pela primeira vez, não era só abrigo. Era possibilidade. Possibilidade de ter de novo o que a vida roubou sem pedir licença. Chão, pertencimento, nome. E no fundo, escondido bem baixo, onde ninguém vê, ela começou a ter medo de merecer. Agora me diga nos comentários, essa moça merece justiça? Escreve lá, Justiça por Helena, para eu saber quem está com ela nessa história. A notícia da terra reservada ficou rondando a cabeça de Helena como um vento que não para. Durante o dia, ela tentava afogar o pensamento na rotina, varrer o terreiro, cuidar do feijão que começava a nascer, remendar roupas, tratar das galinhas. À noite, quando a casa silenciosa respirava, o pensamento voltava inteiro. E se aquilo fosse mais do que gratidão? E se fosse um convite para ficar? E se ficar significasse trair o passado que ela jurou respeitar? Rodrigo também andava diferente, mais atento, mais presente e, de repente, mais ausente. Às vezes parava no meio do serviço, olhando para o retângulo escuro lá atrás, como quem mede o tamanho do próprio coração e teme que falte coragem. Ele tinha prometido a si mesmo que não abriria espaço para ninguém. A memória da esposa ainda dormia no quarto que ele não entrava. A lembrança do filho não nascido morava no silêncio. E agora, uma mulher com o rosto queimado de sol e olhos firmes tinha colocado vida de novo na varanda. Certa tarde, Helena mexia no tacho de goiabada, o cheiro doce invadindo a cozinha. Rodrigo entrou, batendo a poeira das botas. Trouxe umas tábuas, disse, sem olhar muito. Dá para levantar um galpão pequeno perto da horta. Vai ajudar na época da chuva. Bom, ela respondeu. A gente guarda as ferramentas e as sementes. Ele pousou as tábuas encostadas na parede. Ficaram próximos sem querer. O vapor da goiabada subia como neblina leve. Rodrigo pigarreou, buscando assunto onde havia silêncio. Como estão os seus? Ele perguntou, referindo-se às crianças. Fortes. O mais velho já me ajuda a catar lenha. O menor dorme como quem nunca dormiu. É bom. Seguiu-se um intervalo. O tic-tac do relógio velho, único som, parecia empurrar os dois para a fala que nenhum dos dois queria inaugurar. Helena mexeu o tacho com mais cuidado, tentando parecer ocupada. Sobre aquela terra, ela começou. Rodrigo suspendeu o gesto de tirar o chapéu. Esperou. Eu não entendi direito o que o senhor pretende. Disse, enfim. Eu não quero confundir as coisas. Nem eu, ele respondeu rápido demais. Ela assentiu e o rápido demais disse mais que qualquer explicação.
Rodrigo se aproximou do fogão como se o calor ajudasse a falar. A vida quebrou nós dois, Helena. Eu sei reconhecer, mas eu também sei quando a gente começa a colar os pedaços. Disse, sem rodeio. A gente tem trabalhado junto, tem dado certo. Essa terra é para isso continuar. Continuar como? Ela insistiu, firme. Eu sou mulher sozinha, Rodrigo. Não quero ser comentada em porta de venda. Não quero que digam que fiquei aqui vendida por um prato de comida. Ele fechou os olhos um instante, como quem leva um soco que já conhecia. Ninguém vai dizer isso aqui, respondeu, e a voz saiu baixa, mas cortante. Enquanto eu tiver pé nessa fazenda, ninguém humilha quem mora nela. Helena respirou. Mesmo assim, havia outra guerra acontecendo por dentro. Não era contra a língua alheia. Era contra a voz da própria memória. Eu amei um homem, disse, encarando o tacho como se confessasse para o fogo. Ele morreu sem eu poder segurar a mão dele. Eu não sei se ainda posso amar outro. Eu devo isso a ele. Rodrigo olhou para a janela, os olhos brilhando um pouco. Eu também amei, respondeu raro, sem se esconder. Eu enterrei chão junto com ela. Prometi ficar fechado. Prometi que nunca mais ia... Ele buscou a palavra e desistiu. Sentir. E? Helena perguntou suave. E você apareceu na minha porteira dizendo que seria escrava. E eu descobri que quem estava amarrado era eu. O silêncio que se seguiu não pesou. Desenhou. Helena desligou o fogo, retirou o tacho, pousou sobre um pano. Depois virou-se para ele. Eu não quero ser dívida, disse. Nem ferida de ninguém. Nem eu quero te oferecer ferida, respondeu. Quero te oferecer caminho, se você quiser. Caminho não se oferece, ela retrucou. Caminho se anda junto. Os dois sustentaram o olhar. Não havia promessa, nem pedido. Havia uma verdade em construção. Mais tarde, na varanda, a conversa voltou, como o rio que encontra outra margem. O céu, sem nuvens, estava cheio de estrelas grandes de sertão. A noite trazia um frio bom. Amanhã cedo eu vou na feira de São Miguel, Rodrigo disse por fim. Preciso vender uns queijos, trocar sal, comprar parafuso. Vou levar também umas galinhas. Posso ir? Helena disse, rápido demais, e corou do próprio impulso. Digo, se precisar de ajuda. Preciso, ele admitiu. E é bom pro povo te ver. Vão saber que tem gente na Santa Eulália de novo. Ela pensou na exposição, no peso do olhar alheio. Depois pensou, na própria dignidade levantada nos últimos dias, tijolo por tijolo, e assentiu. Eu vou. No dia seguinte, a estrada de terra os recebeu com poeira mansa. A carroça seguia rangendo. Rodrigo com as rédeas, Helena ao lado, um cesto de panos no colo. Não disseram muito, o caminho dizia. Na vila, as barracas de lona, o cheiro de rapadura e couro, as vozes disputando preço, tudo parecia um mundo que ela tinha esquecido. Bom dia, Rodrigo, gritou o quitandeiro. Sumido, hein? Trabalho não dá. Férias, respondeu seco, porém educado. Essa aqui é Helena. Vai cuidar da cozinha e da horta lá de casa. Alguns homens olharam de rabo de olho. Uma mulher com lenço azul nos cabelos devolveu um sorriso contido. A palavra de casa bateu diferente no peito de Helena. Aquilo não era selo, nem cadeia. Era reconhecimento. Depois de vender os queijos e trocar por mantimentos, foram ao ferreiro. Enquanto Rodrigo experimentava o peso de um novo malho, um conhecido se aproximou, voz carregada de veneno disfarçado. Então é verdade que trouxe mulher para a fazenda? Ele disse num sorriso torto. Rodrigo não ergueu a cabeça. Eu trouxe gente para trabalhar e viver. Tem problema? Problema nenhum. O outro riu, dando de ombros. Só que o povo fala. Deixa falar. Rodrigo cortou, e o olhar curto fez o sujeito recuar um passo. Quem carrega a minha vida no ombro sou eu. Helena, a uma distância respeitosa, viu. Não era briga, era fronteira. E sentiu um fio de segurança que nunca tinha experimentado. Alguém que segurava a barra sem precisar humilhar. De volta à fazenda, descarregaram as compras. A tarde caía quando Rodrigo apareceu na cozinha com um embrulho pequeno de tecido cru. Pousou sobre a mesa. Para você, disse.
Para que isso? Ela perguntou. Abre. Helena desfez o nó. Dentro havia um par de sandálias simples, de couro leve, e uma escova nova de cabelo. Não precisava. Ela sussurrou, a voz fugindo um pouco. Precisava, ele respondeu. Você anda descalça no sol, o dia todo. E, ele pigarreou, e toda pessoa precisa de um objeto só seu, para lembrar que tem nome, não só função. Ela assentiu, sem conseguir agradecer com palavras. O conflito dentro dela, no entanto, cresceu. Quanto mais cuidado, mais perigoso o apego. Quanto mais lugar, mais arriscado o amor. Naquela noite, Helena demorou a dormir. Sentou na cama, as sandálias ao lado, a escova no colo. Olhou para as crianças pesadas de sono e pensou no homem da varanda, que falava pouco, mas protegia muito. Pensou no marido que se foi. O coração parecia um campo recém-plantado. Qualquer passo errado podia esmagar os brotos. Mas, se não pisasse, não colheria. Do outro lado da parede, Rodrigo fitava o teto escuro. Uma parte dele queria ir até a porta do quarto dela e dizer que não tinha mais medo. Outra parte lembrava que o medo, às vezes, era o que o mantivera vivo. Resolveu ficar onde estava e fez uma promessa silenciosa. Não forçar nada. Não precipitar. Esperar o tempo certo. Da colheita, da conversa, do coração. Nos dias seguintes, o conflito virou motor. Helena se jogou no trabalho, como se trabalhar resolvesse. De madrugada, molhava a horta com cuidado. À tarde, organizava a despensa, alinhando vidros, nomeando os potes. Começou a anotar num pedaço de papel as colheitas previstas, as compras feitas, uma planilha rústica que dava ordem ao caos. Rodrigo, vendo aquilo, construiu uma prateleira maior, pregada com precisão. Quando terminou, chamou. Vem ver. Ela entrou, viu a madeira nova ocupando a parede da despensa e um espaço em branco no centro. Esse pedaço vazio, ela apontou. É para você escrever o que for teu, ele disse. Teu jeito, teu modo de fazer. Os olhos dela marejaram de novo, e agora doeram menos. Era como se cada gesto dele desse nome às coisas que a vida tinha desnomeado. O conflito interno não acabou. Não acaba assim, mas ganhou forma, ganhou estrada. E nessa estrada, uma certeza. Algo extraordinário estava sendo preparado. Não à força, mas à espera. A colheita viria. E com ela, a revelação que mudaria o destino de todos naquela casa. O frio chegou de mansinho naquela madrugada. O vento do alto da serra desceu por entre as frestas da casa como uma cobra fina, e a geada branca se deitou sobre o pasto, mansa e traiçoeira. Helena acordou com um arrepio que correu pelas costas. O cobertor era curto para 2 corpos pequenos e um maiorzinho, e ela fez o que sempre fazia. Levantou sem barulho, puxou o vestido, acendeu a lamparina e procurou mais pano no fundo do baú. Não havia. Abriu a porta devagar para não acordar ninguém e caminhou pela casa escura. Na cozinha, o fogão ainda tinha brasas vivas. Ela mexeu com a vara, colocou 2 achas e soprou. O fogo respondeu com estalos que pareciam risos tímidos. Enquanto a água esquentava, Helena percebeu algo pendurado no espaldar da cadeira. Um cobertor grosso de lã, bem dobrado, e em cima dele um par de meias de lã tricotadas à mão. Ponto apertado, firme, teimoso. Rodrigo havia deixado ali. Sem bilhete, sem fala, ela tocou a lã com a ponta dos dedos. O calor prometido ali dentro não era só de pano. Era de cuidado, puro e simples. Aquilo a desmontou mais do que qualquer palavra. Levou o cobertor e cobriu as crianças. Voltou para a cozinha e ficou olhando a chaleira respirar, tentando entender por que aquele gesto tão pequeno doía e curava ao mesmo tempo. Rodrigo apareceu na porta, cabelo revolto, casaco puxado por cima da camisa. Parou antes de cruzar o batente, respeitando o espaço dela como sempre. A noite virou faca, disse baixo. Achei que vocês iam precisar. Eu vi, respondeu Helena, sem levantar muito os olhos. Obrigada.
Ele inclinou a cabeça como quem aceita a gratidão, mas não quer transformá-la em dívida. Fiz mais um café, ela disse, apontando com o queixo para a chaleira. O senhor aceita? Aceito. Ela serviu as 2 canecas e beberam devagar, encostados em lados diferentes da mesa. O silêncio era bom, amigo. Do lado de fora, o galo arriscou um canto desafinado e o curral respondeu com um mugido impaciente. Havia dia para começar. O bezerro do baixio não aguenta geada, ele comentou. Vou levar palha lá. Eu vou também, ela rebateu naturalmente. O frio corta que é uma beleza. A vida já cortou pior. Ele assentiu, sem discutir. Foram juntos. No caminho para o baixio, a fazenda parecia outra. Cada capim carregava uma renda branca. Cada cerca tinha uma linha de vidro. O chão rangia sob as botas. Helena enfiou as mãos no bolso do casaco e tropeçou leve numa pedra. Rodrigo segurou seu braço por reflexo. A mão dele era quente, firme. Ela recobrou o equilíbrio. Obrigada, disse, recuperando o passo. Eu tô aqui, ele respondeu sem pensar. A frase ficou no ar. Não era declaração, era presença. E presença, para quem já viveu desamparo, é quase milagre. No curral, o bezerro tremia, recusando o peito mais por frio do que por teimosia. Rodrigo abriu o fecho, espalhou palha no chão. Helena se agachou, trouxe o animal para mais perto da mãe, esfregou com as mãos, soprou o focinho, falou baixinho, como se cantasse uma reza antiga. Vem, pequeno, o dia chega já, segura firme. A vaca entendeu a intenção. O bezerro, aquecido pelo atrito das mãos de Helena e pela palha fresca, encontrou força e pegou o leite. Rodrigo olhou a cena em silêncio e algo partiu por dentro, não em dor, mas em rendição. Era como se, por um instante, a fazenda tivesse recuperado um som que há anos não se ouvia. O som da vida insistindo. Você tem mão de benzer bicho, ele disse, admirado. Minha mãe dizia isso. Ela respondeu, sorrindo de canto. Mas foi o tempo que ensinou. De volta à casa, o sol começava a dissolver a geada. Helena foi para a cozinha preparar um mingau reforçado. Rodrigo entrou com lenha seca nos braços e deixou ao lado do fogão. Peguei no paiol, avisou. Fica melhor no fogo se a gente põe a lenha grossa por baixo. Ela observou. Eu aprendo. Ele devolveu, simples. Enquanto o mingau, Helena pegou a escova nova, aquela do presente, e desembaraçou o cabelo com calma. Rodrigo fingiu que não via, mas viu. Viu a mulher que existia antes do desamparo. Viu a vaidade tímida voltando a caber no cotidiano. Viu a beleza que não pedia licença, só pedia respeito. Sobre ontem, ele começou, a voz prendendo na garganta. Na feira, o jeito que falaram. Se alguém te faltar com respeito, você me diz. Eu sei me defender, ela respondeu, sem dureza, apenas verdade. Eu sei. Ele respirou. Mas agora não precisa ser sozinha. Ela pousou a escova, virou-se. Rodrigo, eu não sei onde isso vai dar. Não quero que a gente confunda gratidão com... Procurou a palavra e desistiu. Outra coisa. Nem eu, ele disse sincero. Eu só tô aprendendo a cuidar de novo. A palavra cuidar ficou ali, acesa. Helena não fugiu dela. Cuidar é diferente de mandar, ela disse. Eu nunca quis mandar em você, ele respondeu, firme. Desde a porteira, eu só abri o caminho. Os olhos dela brilharam. O coração que andava armado como cerca boa afrouxou um fio de arame. O dia seguiu. Rodrigo foi ao baixio terminar o serviço. Helena lavou o chão da cozinha e estendeu as cobertas ao sol. À tarde, ela decidiu arrumar o quarto que ficava fechado desde sempre. O quarto da mulher dele. Não entrou por curiosidade, entrou por cuidado. A ferrugem do trinco cedeu com um estalo curto. O cheiro de coisa guardada veio forte. Madeira antiga, pano limpo esquecido, lembrança. Ela não mexeu nas caixas. Passou um pano nas prateleiras, abriu a janela, deixou o ar entrar. Em cima da cômoda, encontrou uma flor seca entre páginas de um livro de rezas. Tocou com respeito. Rodrigo apareceu na porta, silencioso.
não a deteve. Abri para arejar, ela disse sem virar. Tava na hora, ele respondeu parado no batente. Não mexia em nada. Fez certo. Ele entrou 2 passos e parou diante do berço encostado na parede, coberto por um lençol. Helena percebeu que era o primeiro olhar dele, ali depois de muito tempo. Rodrigo ergueu o lençol com um gesto lento. O berço estava vazio, claro, mas o vazio tinha peso. Ele apoiou as mãos na grade e respirou fundo, o queixo duro, a vista úmida. Helena não disse palavras de consolo. Em vez disso, tirou do bolso o lenço azul, aquele que agora tinha um remendo no canto e marcas do trabalho, e deixou dobrado sobre o encosto da cadeira ao lado do berço. Para quando a poeira assentar, murmurou. Ele a olhou, e o que passou entre eles não era romance apressado, nem piedade. Era um entendimento novo. Dor repartida fica mais leve. Casa aberta ventila lembrança. Ao cair da tarde, o trabalho puxou os dois de volta à rotina. Na hora do jantar, Helena colocou a panela de ferro na mesa. Quando estendeu a mão para servir o prato dele, Rodrigo percebeu as mãos dela ainda vermelhas do frio da manhã. Sem pedir licença, tirou do bolso um potinho pequeno de banha com ervas. Passe nas mãos, disse. Minha mãe usava quando o frio rachava tudo. Helena hesitou. Ele destampou, pegou um pouquinho e com cuidado espalhou nas costas da mão dela. Movimentos curtos, respeitosos, como quem cala uma dor antiga. O gesto tão pequeno incendiou o que antes só ardia abaixo. Ela não recuou. Deixou. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer, respondeu calmo. Isso é de casa. De casa. A expressão voltou com outra roupa. Não era posse, era pertencimento. Helena entendeu. Naquela noite, quando todos dormiam, ela levantou e foi até a varanda. O céu estava limpo, as estrelas grossas e o ar gelado. Rodrigo estava sentado no banco enrolado no casaco. Ela sentou ao lado, sem falar nada. Depois de um tempo, ele tirou do bolso uma correntinha fina com um medalhão de madeira e colocou na mão dela. Era da minha mulher, ele disse, realidade nua. Fiquei achando que se guardasse para sempre, eu não ia perder de vez. Só que a gente não segura o que o tempo levou. A gente segura o que o tempo nos deu. Helena ficou imóvel. A correntinha quente na palma. Eu não posso aceitar, ela disse de pronto. Não tô te dando para usar. Ele explicou, sereno. Tô te pedindo para guardar por hoje. Amanhã você decide. É só um jeito de dizer que eu não quero ficar preso no que doeu. Quero me lembrar do que foi bom. E buscou ar, do que pode ser. Ela fechou a mão sobre o medalhão. O coração bateu um compasso diferente. Não era substituição, era passagem. Eu guardo, respondeu. Ficaram ali até o frio pedir abrigo. Helena falou antes sem olhar para ele. Hoje eu senti que essa casa respirou diferente. Eu também, ele disse. Às vezes um cobertor na hora certa aquece mais do que um fogão inteiro. Ela sorriu pequeno. Ele retribuiu, mínimo, e entraram. Naquela madrugada, Helena dormiu com a correntinha de madeira debaixo do travesseiro e sonhou, pela primeira vez em muito tempo, com um amanhã que não parecia ameaça. Do outro lado da parede, Rodrigo adormeceu com a lembrança da mão dela recebendo o unguento. O primeiro gesto de carinho já estava feito. Tão simples que parecia nada. Tão certo que mudou tudo. Porque no sertão e no coração, a mudança começa assim. Um cobertor deixado na cadeira, uma mão aquecida sem alarde, uma janela aberta para o quarto que ninguém ousava abrir. E sem que nenhum dos dois percebesse, a geada daquela noite cimentou uma verdade. O amor não chega de cavalo em disparada. O amor acende devagar como brasa de fogão, e quando pega, atravessa o inverno inteiro. A febre chegou no fim de uma tarde abafada, quando o céu prometia chuva e não cumpria. O menor dos filhos de Helena começou com um calor estranho na testa e um gemido curto, diferente do choro de fome que ela conhecia de cor. Helena, experiente na dor,
Encostou a bochecha no rosto da criança e sentiu o fogo atravessar a pele. O mundo que vinha ganhando cor voltou a ficar estreito. Não é só cansaço, murmurou, tentando manter a calma. Fica firme, meu bem. A mamãe tá aqui. Rodrigo chegou carregando da roça, cheiro de poeira e capim. Bastou um olhar para entender que algo tinha virado no eixo da casa. O que houve? A febre pegou, disse Helena direta. Começou agora, mas veio alta. Ele retirou o chapéu com um gesto rápido, como quem se descobre diante de um altar. Aproximou-se do pequeno e, sem medo, pousou a mão na testa da criança, depois no próprio pescoço, comparando o calor. Tá queimando mesmo, disse, a voz grave. Vamos agir já. Traz água fresca. Eu pego pano limpo. Houve pânico, houve urgência. A cozinha virou enfermaria. Helena encheu uma bacia com água do pote, trocando sempre que o calor vencia. Rodrigo ferveu outra água no fogão para preparar um chá de folha de laranjeira com pitadas de casca de limão. Remédio de gente do interior, aprendido com mãe e guardado nos ossos. As crianças maiores foram para o quarto, instruídas com uma firmeza doce. Fiquem quietos, rezem em silêncio. Helena molhou panos de algodão e passou pela testa, nuca e pulsos do pequeno. Rodrigo aparou a cabeça da criança com uma mão firme e gentil, a outra segurando o copo com o chá quase frio. Devagar, disse. Só um gole. Isso. A criança resistiu por reflexo. Helena cantou uma melodia antiga, quase sem voz, só para acalmar. Rodrigo, que não chorava havia anos, sentiu uma ardência nos olhos que não vinha da fumaça do fogão. Era outra coisa. Era a lembrança dos que não pôde salvar. Era o medo de perder de novo. Era o amor, disfarçado de cuidado. Abrindo caminho por... Se a febre subir mais, a gente leva até a dona Firmina, disse ele, referindo-se à benzedeira da beira da estrada. Ela sabe das águas e das folhas. Eu sei, Helena respondeu, mas agora a gente batalha aqui. As horas avançaram como boi teimoso na lama. O pequeno ardia, depois arrefecia, depois ardia outra vez. Helena revezava panos, buscava ar na varanda, voltava com a coragem no lugar. Rodrigo mantinha o fogo na medida, o chá na conta, a água sempre fresca. De vez em quando, os olhos dos dois se encontravam e diziam sem falar, eu aguento do seu lado. Na metade da noite, uma rajada de vento trouxe cheiro de terra molhada. O trovão soou ao longe, e a primeira chuva em semanas riscou o telhado com dedos de água. A temperatura do menino baixou um pouco, como se a fazenda inteira respirasse aliviada junto. Tá cedendo, disse Helena, encostando outra vez a bochecha no rosto do filho. Sente. Rodrigo sentiu. A febre tinha dado um passo atrás. Batalha. Não venceu para respirar. Graças, ele murmurou. Helena olhou para ele com uma gratidão que passava do corpo. A pergunta que ela sempre carregou. Se eu cair, quem me levanta? Ganhava uma resposta simples. Alguém. Pela primeira vez em muito tempo, alguém. Deita você um pouco, ele sugeriu, vendo o cansaço puxar a pálpebra dela. Eu fico aqui. Não, ela reagiu no instinto. Mãe velha não dorme com filho ardendo. Então, a gente divide a vigília. Ele ajeitou uma cadeira ao lado da cama improvisada. Metade é sua, metade é minha. Nessa casa, o peso não é de um só. A frase encontrou Helena num lugar que ainda não tinha nome. Ela assentiu. Sentou-se na beira da cama, passou a mão pelo cabelo da criança e, sem olhar para Rodrigo, disse: obrigada por não me deixar sozinha. Eu também já precisei de alguém e não tive. Ele respondeu simples. Não repito isso com ninguém que esteja debaixo do meu telhado. O relógio deu 2 batidas cansadas. A chuva firmou, lavando telhas e lembranças. Quando o pior do calor começou a ir embora, o menino pegou num sono pesado. Helena relaxou os ombros e encostou a cabeça na parede. Rodrigo estendeu o cobertor grosso sobre ela, numa delicadeza que parecia ter sido ensaiada a vida inteira para aquele gesto. Ficou ali de sentinela. Você não cochila nem por um minuto?
Ela perguntou, vencida pela vigília. Se eu cochilar, você dorme, respondeu com um canto de riso. Aí a casa descansa de verdade. No breu da madrugada, a conversa veio mansa, como quem não quer acordar a doença. Eu abri o quarto dela, Helena disse, depois de um tempo. Arejei. Tinha uma flor seca num livro. Deixei como estava. Rodrigo ficou 1 segundo sem fala. Obrigado, disse, com sinceridade rara. Não consegui entrar lá, até agora. Às vezes a gente não entra porque tem medo de trair os mortos. Helena falou, quase num sussurro. Mas a gente trai mais se deixar a casa morrer junto com eles. Ele absorveu aquela verdade com a gravidade que ela merecia. Naquela noite, as máscaras que cada um usava para sobreviver, a dela, feita de dureza, a dele, feita de silêncio, racharam do jeito certo. Quando a manhã começou a nascer, um clarão pálido atravessou a fresta da janela. A febre finalmente baixou de vez. Helena chorou, mas foi aquele choro miúdo de alívio que não desmonta, só lava. Rodrigo, sem palavras, passou um pano na testa da criança e, num gesto quase de pai, ajeitou a coberta. Vai ficar, disse. Vai ficar, vai. Ela confirmou, segurando a mão do pequeno e, sem perceber, tocando também os dedos de Rodrigo. Não tirou a mão, nem ele. A chuva mansa continuou durante a manhã. A fazenda bebeu cada gota como quem agradece. Helena, exausta, cochilou por alguns minutos na cadeira. Rodrigo ficou em pé, encostado no batente, vigiando os três com o olhar de quem não vai permitir que o mundo torne a quebrar o que está se refazendo. Quando ela acordou, o café já estava pronto, o pão cortado, a cozinha arrumada. Rodrigo segurou a caneca para ela. Bebe, disse. Hoje eu toco a lida, você fica com ele. A horta, ela começou. A horta sabe esperar. Ele cortou, gentil. Gente vem primeiro. Ela bebeu um gole. O café simples tinha gosto de coisa grande, parceria. Olhou em volta e percebeu um detalhe novo. Ao lado do fogão, uma tábua pendurada com pregos alinhados, cada um identificado com carvão. Colher, panos, ervas, água. Era o jeito dele de dizer, estamos juntos. Ordem no caos. Que cuida. Ordem. No meio da tarde, a criança acordou sem calor. Helena e Rodrigo se olharam. Não sorriram escandalosamente, mas os olhos fizeram festa. O perigo tinha dado meia volta. A casa finalmente descansou. Mais tarde, quando o sol brincou de aparecer entre as nuvens, Helena saiu até a varanda. O cheiro do mundo lavado subiu do terreiro. Rodrigo estava sentado no degrau, as mãos grandes apoiadas nos joelhos, o olhar no horizonte que agora prometia verde. Você foi forte, ele disse, sem tirar os olhos do caminho. A gente só descobre a força quando precisa usar, ela respondeu. E quando tem em quem encostar, completou ele. Helena encostou o ombro no ombro dele sem pedir permissão, sem cerimônia. Ficaram assim, quietos, respirando o mesmo ar, ouvindo o mesmo mundo. Não era o fim da história. Era a primeira vez que eles se autorizavam a ficar. E o sertão, cansado de testemunhar perdas, assistiu, naquela varanda, ao começo de outra coisa. O desmonte do medo. O amor, ainda escondido, aprendeu a andar com o nome que ele precisa ter para começar. Cuidado, se vocês amam histórias emocionantes da época como essa, deixem nos comentários. Amo histórias da época. Assim a gente traz mais relatos intensos e verdadeiros para vocês. O sol voltou a nascer claro depois da chuva, e a fazenda parecia outra. O cheiro de terra molhada entrou pelos poros, e os canteiros, antes tímidos, mostraram pontinhos verdes. Helena saiu cedo com a bacia de vime no braço. Passou a mão pelo broto de feijão como quem confere febre de criança e sorriu sozinha. A vida tinha aceitado o trato. Rodrigo já vinha do curral com o balde de leite cheio, o passo firme, o corpo marcado pela lida. Parou ao lado dela, sem sombra de timidez. Brotou bonito, disse. Brotou certo, ela corrigiu. Bonito a gente chama quando vira fartura.
Por enquanto, é promessa. Ele assentiu, olhando não para a horta, mas para as mãos dela, sujas de terra, unhas curtas e limpas onde dava, um anel simples de... E o cobre que sobrou do passado. Você fala com as coisas, comentou. A horta, o fogão, o curral. As coisas respondem. Ela devolveu. Só não falam com quem grita. Foram caminhando até a cozinha. Helena tratou do leite, separou creme, preparou queijos pequenos. Rodrigo fez a lenha obedecer ao fogo sem deixar fumaça. Entre um gesto e outro, os dois perceberam que trabalhavam como quem dança. Quando um avançava, o outro recuava. Quando um calava, o outro dizia. Não havia ensaio, havia entendimento. No meio da manhã, Rodrigo voltou ao velho quarto que Helena arejara dias atrás. Não entrou. Ficou parado no batente como sempre. Chamou. Helena, 1 segundo. Ela veio enxugando as mãos no avental. Parou ao lado dele, respeitando o silêncio daquele umbral. Eu não entrei aqui desde... Ele começou, e a frase ficou curta. Mas eu sei que tá na hora. Ela não disse coragem, nem eu te acompanho. Apenas deu um passo à frente, empurrou a janela até o fim e deixou a claridade. Entrar sem pedir licença. A luz revelou a poeira ainda teimosa, os móveis marcados, o berço quieto. Rodrigo respirou fundo e atravessou a porta. As plantas dos pés pareceram novas naquele assoalho antigo. Helena ficou meio passo atrás, presente e discreta. Ele cruzou o quarto, parou diante da cômoda e tocou a flor seca, a mesma que ela havia encontrado. Depois se voltou ao berço, pousou a mão, desta vez sem tremer. Não chorou, mas o rosto desaprendeu a ser pedra. Demorou o tempo que precisou. Quando se virou para a porta, o rosto tinha outra coisa. Leveza. Obrigado, disse, e a palavra saiu no plural, como se agradecesse a duas pessoas, a ela e a que não estava mais ali. A casa agradece também, respondeu Helena, em voz baixa. Tava esperando você voltar. Rodrigo cruzou o batente como quem atravessa um rio e do lado de fora encostou na parede. Ficaram em silêncio, respeitando o rito. Depois, ele falou simples. A partir de hoje, esse quarto vira sala de costura. E o berço olhou para ela procurando o acordo. O berço vai para a despensa, bem guardado. Não escondido, guardado. Eu entendo a diferença, ela disse, e os olhos por um segundo brilharam. Durante a tarde montaram a tal sala. Rodrigo trouxe a mesa da varanda, lixou os pés, travou os parafusos. Helena passou pano, abriu um espaço para os panos e linhas, organizou latas, escreveu com carvão no pedaço de madeira da prateleira. Costura, remendos, cuidados. A palavra cuidados ficou ali como um bilhete e para o futuro. Na hora do almoço, comeram quietos. Depois, Helena tomou fôlego e tirou do bolso a correntinha de madeira que Rodrigo lhe pedira para guardar por hoje. Acho que já é amanhã, ela disse, pousando a joia sobre a mesa. Rodrigo perdeu o ar por um instante. Aquilo não era objeto, era tempo. Tocou a correntinha com a ponta dos dedos. E o que você decide? Perguntou sem impor, sem suplicar. Decido que não quero carregar sozinha o que é teu. Nem quero que você carregue sozinho o que foi da sua vida. Ela respondeu. Essa correntinha fica, buscou a palavra, no meio, na sala, para lembrar que antes da gente tinha história e que depois da gente vai ter colheita. Ele respirou devagar. O reconhecimento não era apenas entre os dois. Era entre o passado, que pedia respeito, e o presente, que pedia espaço. Levantou-se, pegou um prego, o martelo, e pregou um pequeno gancho na parede da cozinha, acima da prateleira com a flor do mato. Colocou ali a correntinha. No lugar mais de casa que tem, disse. Onde o dia começa e a gente se encontra. Helena assentiu. Aquilo era um pacto. À tardinha, o ferreiro chegou com o malho encomendado e uma peça extra de presente. Uma pequena faca de cabo de osso, leve para a cozinha.
Conversa curta na varanda, pagamento honesto, um aceno. De repente, do nada, um grito abafado veio do curral. A porteira cedeu e um garrote se soltou, disparando pela lateral da casa. Rodrigo correu primeiro, Helena atrás. O bicho, aflito, ameaçava estourar a cerca e ferir-se no arame. "Abre espaço!" Rodrigo gritou. Helena entendeu antes de ouvir. Correu paralela ao garrote, levantou os braços sem encostar no animal, fechou o corpo para orientar o bicho, rumo ao corredor de madeira que dava de volta ao curral. Rodrigo, do outro lado, bateu palmas secas, postura larga, voz firme. O garrote hesitou, bufou, bateu casco e entrou. A porteira improvisada, segurada por Helena com a cintura e o ombro, aguentou o tranco. Rodrigo tombou o ferrolho com um golpe só. Ficaram os dois parados, respirando forte, o susto ainda zanzando pelo peito. Rodrigo olhou para ela, impressionado. "Você não teme?" "Eu tenho medo," ela corrigiu. "Mas eu não deixo ele mandar." Ele sorriu, um riso curto e raro que abria espaço no rosto. A mão dele tocou de leve o braço dela, num gesto sem pose. "Hoje, eu reconheci uma coisa," falou finalmente. "Eu vinha pensando que te oferecia teto, mas o que aconteceu foi o contrário. Você quem levantou telha sobre mim." Helena baixou os olhos, vencida por uma emoção mansa. "Você me devolveu nome, Rodrigo. E nome a gente não acha em qualquer estrada. Eu cheguei aqui pedindo comida, pronta para ser coisa. Você me devolveu pessoa." A frase ficou suspensa, sólida como viga. Não havia declaração de amor. Havia a base sobre a qual o amor poderia existir sem desabamento. Ao cair da noite, Helena puxou uma cadeira para a porta de casa e ficou tomando ar. Rodrigo trouxe 2 fatias de queijo e uma rapadura. Sentaram na varanda. A casa, iluminada pela lamparina, parecia sorrir. "Amanhã cedo eu vou abrir o talho no fundo, perto do terreno que limpei," ele avisou. "Quero começar uma cerca nova. Eu levo o nível, a linha," ela disse, como se fosse o mais natural. "Leva você," ele respondeu. "Você tem olho de prumo." Ela riu, pequena. O riso se deitou entre os dois como rede boa. Mais tarde, antes de cada um recolher, Helena voltou à cozinha para ajeitar as coisas do dia seguinte. Parou diante da correntinha, pendurada, tocou o medalhão uma vez, como quem benze o caminho. Rodrigo da porta viu o gesto. Não disse nada, só entendeu. Na cama, o sono veio rápido. No quarto ao lado, ele demorou mais um pouco, mas não por inquietação sombria, por uma ansiedade boa, daquelas que lembram que o dia seguinte vale a pena. O reconhecimento estava feito. Não eram 2 desvalidos se agarrando à beira do abismo. Eram 2 sobreviventes que admitiram finalmente que juntos era mais do que menos dor. Era começo. Quando a madrugada anunciou sua presença no frio leve e no silêncio grande, a casa já sabia. O que viria depois, a promessa murmurada sobre a terra limpa, a conversa que ainda faltava, a decisão que costura destino, teria chão. Porque no sertão e no coração, antes da colheita, é preciso reconhecer o campo. E naquela noite, a Santa Eulália tinha dono, tinha dona e, mais do que isso, tinha rumo. A manhã nasceu com o cheiro bom de terra virada. Rodrigo acordou antes do galo, aparou a barba na bacia d'água do alpendre e saiu de chapéu na mão, um embrulho de couro debaixo do braço. Helena já vinha do poço, a saia presa na cintura, o cabelo trançado firme. Trocaram um bom dia que parecia mais abraço do que palavra. "Vem comigo," ele disse, apontando com o queixo para os fundos. "Hoje é dia de cumprir promessa." Caminharam ao longo do fio de cerca até o terreno limpo que ele vinha roçando há semanas. O retângulo de chão escuro parecia uma página esperando letra. Um vento morno passou, levantando um perfume de mato novo. "Você disse que, quando chegasse a colheita, ia me entregar isso aqui," lembrou Helena, olhando o solo. "Mas ainda nem nasceu direito." "A colheita que eu falei não é só do canteiro," respondeu Rodrigo com calma. "É do que a gente plantou sem perceber." Ele pousou o embrulho de couro numa tora e o abriu com cuidado. De dentro tirou um tinteiro pequeno, uma pena
e um papel grosso, dobrado com atenção. Helena franziu a testa. Documentos eram coisa rara em sua vida. O que é isso? Documento de posse, ele disse, os olhos firmes no rosto dela. Esta gleba aqui, do córrego até o pé da gameleira, está registrada no cartório de São Miguel no seu nome. Só seu. Ninguém tira, nem eu. Ela deu um passo atrás, como quem leva um susto silencioso. No meu nome? No seu nome, repetiu. E mais, a casa que a gente está arrumando ali do lado do paiol, a que era do capataz antigo, vai virar sua morada oficial, com porta e janela que fecham por dentro e por fora. Chave tua, chave de dona, não de hóspede. Helena tentou falar, mas a voz sumiu entre a garganta e o peito. A vida inteira pediram que ela abaixasse a cabeça. A vida inteira a colocaram em lugar de favor. E agora um homem estava dizendo, é seu. Sem preço, sem amarra, sem corrente. Rodrigo, por quê? Ela conseguiu. O olhar marejado que doía e acalmava ao mesmo tempo. Eu cheguei aqui pedindo comida. Eu disse que seria sua escrava. E você me entrega terra? Ele respirou fundo, as mãos grandes segurando o papel com delicadeza. Porque eu vi você chegando na porteira e entendi que escrava você nunca seria. Você é raiz. Eu só fiz o que a terra pede quando encontra raiz boa. Dei espaço. Pausou, a voz baixa e firme. E tem mais. Antes de ir, minha mulher me fez prometer uma coisa. Que eu não deixaria esta fazenda ficar viúva como eu. Que eu traria vida para dentro dela de novo. Eu enrolei, fugi, comecei e parei. Até o dia em que você bateu na minha cerca. Helena abaixou o rosto e 2 lágrimas pesadas caíram sem barulho, molhando a poeira. Não eram lágrimas de pena, eram de reconhecimento. O passado dele chamando o futuro dela pelo nome. Eu não posso aceitar. Ela começou na velha defesa de quem só conheceu dívida. Pode, ele interrompeu, gentil, porém decidido. Porque não é pagamento, não é troca, não é compra de silêncio nem de presença. É liberdade, a sua e também a minha. Ela ergueu o olhar, intrigada. A sua, Rodrigo. Apontou para o terreno, depois para o coração. A liberdade de não amar com culpa, de não confundir cuidado com cadeia, de poder te pedir para ficar, sabendo que se você ficar não é por necessidade, é por escolha. O mundo parou um segundo. O estalo do dia mudou de tom. O vento trouxe o barulho distante do córrego e um pássaro cortou o céu baixo. Helena tentou de novo, e a palavra não vinha. Eu não sei se sei receber. Sempre que a vida me deu alguma coisa, cobrou dobrado depois. Aqui não, ele disse. Aqui o que a gente combina é diferente. Se um dia você quiser ir embora, você vai. E leva sua terra, e leva seu nome, e ninguém te aponta. Mas se você quiser ficar... Ele respirou mais fundo. Aí a gente assina outra coisa. Ele abriu o resto do embrulho. Dentro havia um segundo papel, menor, com linhas em branco. O que é isso? Perguntou ela, tocando com a ponta do dedo. É um termo de parceria, não de casamento forçado. Parceria de trabalho e de vida. Você manda tanto quanto eu. E o que der certo é dos dois. Se der errado, a luta também é dos dois. Eu não quero que você seja minha sombra. Quero que você seja minha igual. Helena riu de leve, um riso em que a voz falhou. Mais bonito por isso. Igual? Repetiu, como quem prova a palavra na boca. Igual, confirmou Rodrigo, sem desviar. Ficaram um tempo olhando o papel. As mãos dela tremiam. As dele, curiosamente, não. Ele parecia pronto. Não por pressa, mas por convicção. Antes de assinar, eu preciso dizer uma coisa. Helena falou firme, varrendo os olhos pelo terreno, pela fazenda, pela vida toda. Eu amei um homem que a febre levou. Eu achei que devia a ele o resto do meu silêncio. Mas o que você me oferece não é barulho, é voz. E respirou. Eu quero falar. Rodrigo sorriu o sorriso mais inteiro que já tinha dado desde que a tragédia lhe cruzara o caminho. Fale. Eu aceito a terra. No meu nome. Eu aceito a parceria. E eu fico.
Ela engoliu como quem fecha uma reza. Fico porque aqui eu não sou peso, sou parte. Ele fechou os olhos um instante, como quem agradece sem palavras. Abriu-os e, num gesto limpo, colocou o papel sobre a tora. Helena pegou a pena, molhou no tinteiro e escreveu seu nome com letra trabalhada, de quem aprendeu a escrever tarde, mas aprendeu. Rodrigo assinou também. Pronto, ele disse numa doçura grave. Agora a promessa tem corpo. Helena respirou, como quem atravessa um rio e sai do outro lado. Ainda havia medo, a desconfiar do que é bom. A vida, mas o medo ali cabia na mão, não no mundo. Falta uma coisa, ela disse inesperadamente. O quê? Ela se aproximou 2 passos, a distância que faltava desde a porteira, e com a mão ainda manchada de tinta e terra, tocou o rosto dele, devagar, como quem reconhece uma casa antiga. Rodrigo não recuou. O toque não era favor, nem obrigação. Era escolha. Obrigada por não me querer como escrava, sussurrou. Obrigado por me libertar da minha. Ele respondeu, a voz baixa, tremendo de verdade pela primeira vez. O beijo veio do jeito certo, não de arrebentar cerca, mas de abrir cancela. Foi breve, respeitoso, inteiro e por isso mesmo imenso. Quando se afastaram, o mundo manteve o tamanho, mas tudo lá dentro tinha se movido 1 palmo para o lugar certo. Um estampido ao longe cortou o instante. Não era tiro, era trovão. O céu escureceu de repente, a tarde virou quase noite e a primeira gota grossa caiu no rosto de Helena. Chuva, disse Rodrigo, achando graça do susto do tempo. Desse jeito o feijão vinga. Desse jeito a vida vinga. Ela corrigiu rindo com os olhos. Correram juntos para recolher as ferramentas, rindo da pressa, tropeçando de leve, como meninos grandes. A água caiu de uma vez, lavando a poeira, o medo, a promessa antiga que enfim virara gesto. Quando chegaram à varanda, encharcados, ofegantes, olharam-se como quem confirma, a fazenda não estava mais viúva, e nem eles. À noite, com a chuva marcando o compasso nas telhas, Rodrigo pendurou ao lado da correntinha na cozinha a pena que usaram para assinar. E sob o gancho, Helena escreveu com carvão, numa tábua limpa. Aqui começa a nossa lavoura. Ninguém no povoado saberia ao certo o que aconteceu naquela tarde. Para eles, teria sido só a chuva voltando. Mas a Santa Eulália ganhou 2 coisas ao mesmo tempo, dono e dona. E a mulher que chegou oferecendo servidão de desespero saiu daquele momento com posse, com respeito e com um amor que não compra. Não pede, não manda, convida. Não era o fim da história, era o ponto de virada que dá sentido ao começo. E quando a água cedeu, a casa ficou com cheiro de futuro. A chuva da assinatura ficou caindo por 2 dias inteiros, e a fazenda bebeu cada gota como quem volta de uma longa doença. Quando o tempo abriu, o céu amanheceu azul lavado, e tudo parecia ter ganhado contorno. O curral, a horta, a casa, as palavras. Rodrigo saiu cedo para vistoriar os estragos nos caminhos, e Helena ficou na cozinha, organizando a vida nova com a calma de quem aprendeu que as coisas importantes pedem ordem. Na prateleira, a correntinha pendurada ao lado da pena formava um par improvável. Passado e começo, dividindo o mesmo prego. Helena apagou respingos de carvão da tabuinha, onde escrevera "Aqui começa a nossa lavoura", e sorriu sozinha. Não era mais invasora do alheio. Era dona de chão, dona de escolha. Quando Rodrigo voltou, trazia no rosto a energia de quem, depois de muito tempo, tinha mais que trabalho na agenda, tinha planos. As enxurradas abriram um sulco perto da gameleira, avisou. Pode ter descoberto alguma água debaixo. Quero ver com você. Vamos, disse ela, pegando o lenço para prender o cabelo. Caminharam lado a lado, sem pressa. A terra, úmida, afundava um pouco sob as botas. O cheiro de capim recém-lavado parecia lavar também qualquer resto de medo. Helena reparou que ele a esperava nos trechos de barro mais fundo, oferecendo a mão sem solenidade. Ela aceitava, sem cerimônia. Não era galanteio, era parceria.
Chegaram à gameleira. O chão, antes liso, estava rasgado num rastro estreito, onde a água, clandestina, brilhava. Olha, Rodrigo apontou. A chuva mexeu, mas... Escuta isso. Ajoelhou, encostou o ouvido na terra e disse: tá correndo por baixo. Helena se agachou ao lado. Repetiu o gesto. Havia um som miúdo, como gargalhada tímida de criança no fundo da casa. Um curso d'água, contido, tentando nascer. Se abrir demais, a gente perde. Ela ponderou. Se abrir de menos, a água foge por baixo. Tem que abrir na medida. Como o coração. Ele brincou e se arrependeu do atrevimento. Mas ela não levou a mal. Foram buscar ferramentas e voltaram. Trabalharam em silêncio coordenado. Ele com a força larga das costas, ela com a precisão teimosa das mãos. Aos poucos a terra foi cedendo, e o fio d'água virou olho virou bica, a bica virou nascente. O jato, tímido a princípio, ganhou coragem e subiu um palmo. A água transparente escorreu por uma pedra escura, desenhando trilha limpa. Helena passou os dedos molhados pelo rosto. Rodrigo enfiou as mãos e o barro sumiu num instante. Ficaram rindo, os dois, com um riso novo, desses que o corpo reconhece antes da cabeça entender. A vida tinha aberto uma torneira de dentro da terra. No mesmo lugar onde ele lhe dera liberdade escrita, o chão devolvia água. Liberdade líquida. Essa nascente precisa de nome, disse Rodrigo, sério, como quem faz batismo. Helena olhou a água, a árvore, o céu. E depois olhou para ele. Eu queria chamar de Eulália, falou com doçura. Não para te prender ao que dói, mas para te lembrar do que te trouxe até aqui sem te quebrar de vez. A gente honra sem ficar parado no luto. Ele demorou um segundo. Depois assentiu com um respeito que vinha do osso. Nascente Eulália, então. Decretou, limpando o gole do chapéu com a palma da mão. Gesto de quem sai de promessa e entra em gratidão. Construíram ali, ainda na manhã, um abrigo de pedras, um pequeno piso, um tronco-cano para a água cair sem desbarrancar. Helena fincou 2 ramos de alecrim ao lado, benzimento discreto, e Rodrigo, num improviso caprichado, talhou com canivete uma tabuinha. Nascente Eulália, ano da chuva de volta. Agora é água para a horta, para o curral e para o café de toda manhã, ela disse, lavando as mãos. E para a lembrança beber sem afogar, ele completou. Voltaram à casa com a tarde se pondo. O entardecer abriu um ouro brando no terreiro e as galinhas procuravam poleiro. Helena pôs o feijão no fogo, desfiou carne, temperou com folhas que agora tinha, porque terra molhada dá coragem de tempero. Rodrigo acendeu a lamparina antes mesmo do escuro chegar, como quem antecipa a luz. Você reparou que a cozinha parece maior? Ele comentou encostado no batente. Cozinha cresce quando a gente cabe dentro, ela respondeu. O jantar foi simples, e a simplicidade fez festa. Quando guardaram os pratos, Helena puxou a cadeira para a porta e Rodrigo veio junto. A noite desceu aos embocos, cheia de estrelas da estação. O silêncio daquela vez não pedia explicação, pedia avanço. Rodrigo, ela começou, as mãos entrelaçadas no colo. Eu disse que ficava, mas eu não disse tudo. Ele girou o corpo para ouvir com o corpo inteiro. Eu tenho medo de ser quem atrasa a tua vida, ela confessou. Medo de a tua bondade virar peso nos meus ombros. Medo, procurou e achou, de eu não saber amar outro jeito depois do que eu passei. Ele não apressou. Quando falou, não discursou. Disse o necessário. Eu também tenho medo de perder de novo, de abrir a casa e o mundo entrar com faca na bota. Mas o medo que decide por mim me fez dormir com o olho aberto anos demais. E com você, eu queria dormir com os 2 fechados. Ela riu baixinho, com o canto dos olhos brilhosos. E se amanhã a terra seca outra vez? A gente cava outro poço, ele respondeu. O que não dá é viver do rumor da chuva. Helena respirou. O ar entrou inteiro. E então, como quem escolhe atravessar, a ponte que ela mesma construiu aproximou-se.
Pousou a mão na nuca dele e o beijo veio como continuação do trabalho dos dois. Firme, limpo, necessário. Não foi pressa, nem fome antiga tentando se vingar. Foi um beijo que pedia permanência. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, com a reverência de quem segura a água. E o mundo, por um instante longo, arrumou-se. Quando se afastaram, não houve constrangimento. Houve ajeite. Rodrigo encostou a testa na dela e Helena fechou os olhos. Então, é assim que recomeça, ela sussurrou. É, ele respondeu a voz baixa de arrepiar. Naquela noite, cada um dormiu onde sempre dormiu. Sem pulo de etapas, sem afobação. Mas o sono veio outro. Não havia mais guarda de sentinela entre os quartos. Havia ponte. E pela ponte passavam serenos, um cuidado que tinha aprendido a dizer o nome certo. De madrugada, Helena acordou com um barulhinho lá fora. Abriu a porta e encontrou a varanda prata de luar. Rodrigo estava sentado no degrau, um copo d'água, da nascente na mão. Não consegui esperar amanhã. Sorriu sem jeito. Fui ver se a água estava viva. E tá. Ele ergueu o copo. Bebe comigo. Ela bebeu. A água era fria do jeito bom, com gosto de pedra limpa. Quando devolveu o copo, reparou numa coisa diferente no batente da porta. Um preguinho novo, desses pequenos, como os que seguravam a correntinha e a pena. Sem penduricalho algum. Esse prego aí... Faltava um gancho, ele disse. Pros dias que a gente ainda vai pendurar juntos. O quê? O que vier. A voz sorriu. Chave de casa, talvez. Promessa de viagem até a feira grande. Quem sabe o pano do nosso primeiro varal feito de nós dois. Helena encostou no batente e ficou olhando o preguinho vazio como quem mira o horizonte. E entendeu. Aquele gancho não pedia pressa, pedia destino. No amanhecer, foram até a gameleira outra vez. O sol tocou a água recém-nascida e um arco pequeno de luz se deitou sobre a bica. Rodrigo se aproximou por trás, abraçou Helena, pela cintura, num gesto manso que cabia naquele corpo, naquele dia, naquela vida. Ela apoiou as mãos sobre as dele, entrelaçando os dedos. Olha, disse emocionada, é como se a terra estivesse abençoando. A terra sabe reconhecer quem cuida, ele respondeu. O final daquele dia trouxe um acontecimento que ninguém esperava, de tão simples e tão grande. Na hora do café, a criança maior apareceu na porta da cozinha, a voz ainda com sono, e falou sem cerimônia. Mãe, posso chamar ele de seu Rodrigo de casa? Helena e Rodrigo se olharam, e nenhum dos dois correu para responder pelo outro. Ele se abaixou, rosto com rosto, e disse, você me chama do jeito que o seu peito achar certo. Aqui dentro, ninguém é de fora. A criança assentiu satisfeita e sumiu o corredor adentro, deixando para trás uma porta aberta que ninguém fechou. Era isso. A casa tinha aberto, enfim, a porta certa. No varal, as roupas dançavam no vento. Na parede, a correntinha e a pena descansavam no mesmo gancho. E, na beira da gameleira, a água nascia sem medo. O romance, enfim, tinha acontecido. Não como faísca que ilumina e se apaga, mas como brasa que pega e sustenta. E enquanto a Santa Eulália se ajeitava num sossego de quem reencontrou o rumo, Rodrigo e Helena entenderam, sem precisar dizer, o que eles tinham agora não era milagre de um dia. Era tarefa de uma vida. E essa vida, juntos, eles tinham escolhido começar. O tempo passou manso, como passa a água que aprende o caminho certo. A horta vingou, primeiro, feijão graúdo, milho firme, abóbora gorda. Depois veio o curral enxuto, a terra mais fértil, o terreiro cheio de vida. Mas nada disso foi maior que o que mudou dentro da casa. Helena já não andava como quem podia ir embora a qualquer hora. Andava como quem tem destino. Rodrigo já não falava como um homem que apenas resistia aos dias. Falava como quem os construía. Certa tarde, quando o feijão começou a secar no pé e era hora de colher, Helena chamou Rodrigo até a nascente. O sol fazia ouro sobre a água e o alecrim tinha crescido. Ela fincou a enxada na terra, respirou fundo e disse, agora sim,
é colheita. Ele entendeu, não do canteiro, da vida. E foi ali, diante da mesma terra que tinha testemunhado ruína e depois renascimento, que os dois fizeram o que já estava escrito em silêncio fazia tempo. Rodrigo, agora eu não fico por gratidão, disse Helena. Fico porque te escolho. Não sou hóspede nem dívida, sou parte. E se um dia a seca voltar, eu volto contigo também. Ele se aproximou, tirou o chapéu e pousou uma mão no rosto dela, firme e suave. E eu te escolho do mesmo jeito, não por falta, mas por encontro, porque duas dores se reconheceram e fizeram morada uma na outra. Ela sorriu. Não aquele sorriso que pede licença, o sorriso de quem chegou onde devia. Ele puxou-a para perto e o beijo que veio não era começo, era confirmação. No mesmo fim de semana, o povoado todo soube, não por fofoca, mas por prova. Rodrigo chegou à venda com Helena ao lado. Não, atrás, apresentou não como criada, mas como sua companheira, dona da terra dela e do respeito dela. Quem quis falar, falou. Quem quis baixar os olhos, baixou. Mas ninguém ousou diminuir. Naquele sertão duro, Helena virou história rara. Mulher que não entrou como posse, mas como raiz. E raiz, quando firma, derruba até cerca podre do tempo. De volta à fazenda, Rodrigo fez o gesto final. Pregou na porta da casa um entalhe novo, com o mesmo canivete que talhou a plaquinha da nascente. Fazenda Santa Eulália, casa de Rodrigo e Helena. Não havia sobrenome, não precisava, a casa tinha dono e dona, a terra tinha nome, a história tinha rumo. E a promessa? Não foi de casamento em igreja nem de festa no povoado. Foi promessa de vida dividida, o laço mais forte que existe. Lá na varanda, à noite, enquanto o vento brincava com o lenço no cabelo de Helena, Rodrigo falou quase num sussurro. Você chegou pedindo para ser minha escrava. E hoje, quem sou eu é que me sinto livre, porque você ficou. Ela respondeu com a simplicidade que sempre salvou os dois. Foi a terra que me recebeu, Rodrigo, mas foi o teu coração que me deixou ficar. E assim, numa fazenda antes viúva e agora cheia de colheita, de chão e de afeto, a história se fechou do jeito que a vida gosta, sem espetáculo, mas com verdade. A dor juntou, o amor sustentou e a liberdade coroou. Essa foi a prova maior. Às vezes, a salvação não chega quando a gente pede socorro. Chega quando alguém abre a porteira e diz, entre, sem cobrar nada em troca, além de coragem para recomeçar. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que achou dessa história? Comenta aí embaixo. Eu leio tudo com carinho. Se essa história te emocionou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama histórias fortes e cheias de verdade como esta. Isso ajuda demais para que a gente continue trazendo narrativas de época, profundas e inesquecíveis. E antes de ir, clica na próxima história recomendada aí na tela. Eu já estou te esperando lá.